mudar a mentalidade de vocês, porque hoje o cara que às vezes ganha muito, ele já muda a mentalidade, ele já não quer mais ouvir o professor, então ele acha que dali ele vai conseguir seguir o caminho. E com certeza, naquela época, depois do primeiro título mundial, vocês conseguiram, com certeza, receber alguma proposta para fazer algum tipo de mudança. E como é que vocês usam essa experiência para lidar com os seus alunos hoje, para ajudar que eles não cometam esse erro, né? Que você e o Rafa conseguiram passar por cima disso e passam para os alunos, porque hoje o assédio é muito maior nos atletas, a visibilidade é muito maior. Às vezes o cara que nem ganha o Mundial, ele teve uma boa performance, ele já vai ter uma boa proposta ali que pode mudar a vida dele. Então eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Cara, eu acho que essa é a pergunta que eu acho que é o objetivo do que eu faço, entendeu? Eu sempre, desde que eu comecei a dar aula, o meu principal, o que eu sempre falei nas entrevistas, o que eu sempre me propus a fazer foi não somente ajudar a pessoa a ser campeã mundial, porque eu acho que isso não muda, como você disse, a vida da pessoa. A gente tem vários exemplos de pessoas que são campeões mundiais e não estão bem, entendeu? Em vários outros esportes, você atinge o nível máximo e você tá feito pro resto da vida. Mas no jiu-jitsu não é assim. Existe uma combinação de coisas que precisam ser acrescentadas com aquele título mundial para que você potencialize a sua carreira e as suas oportunidades. E eu sempre disse que o meu objetivo era fazer guiar a pessoa até ela alcançar o sucesso e proporcionar as ferramentas certas e dar a instrução certa para que o cara não somente fosse campeão dentro do tatame, mas que ele criasse uma oportunidade de viver do jiu-jitsu. Eu sempre falei isso foi meu principal propósito, porque foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Então hoje eu vejo que eu comecei jiu-jitsu criança, eu usei as experiências que eu tive no jiu-jitsu para mudar a minha vida e proporcionar várias coisas, não somente para mim, mas para minha família e criar oportunidades. E eu queria ter a oportunidade de fazer isso com outras pessoas. Quando eu abri, por isso que o foco foi da aula de criança, porque eu queria começar na base, eu queria fazer a pessoa, eu queria trabalhar com a pessoa desde o começo, para que eu pudesse ter a maior influência possível no atleta. Acho que é difícil você trabalhar com alguém que chega na faixa preta, na faixa marrom, ou até faixa roxa na sua academia. Porque o cara já vem com uma mentalidade formada, ele já vem com experiências, carregando experiências de outras academias. Mas quando você trabalha com a pessoa desde criança, você consegue ir fazendo, ajustando as coisas desde cedo. E faz com que fique muito mais fácil. E eu acho que o meu trabalho, essa vitória do Tainan no Mundial, ela adiciona muita credibilidade para o meu trabalho e muita confiança para o que eu sempre preguei. Eu sempre, dentro da academia e fora da academia. Então, hoje eu vejo que o Tainan ele veio de um grupo de juvenis que estavam treinando junto. Na época, a gente convidou várias galeras, várias pessoas para treinar lá, formamos uma galera. E o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com um grupo assim, eu percebi que não era o que eu queria fazer. Eu estava indo contra o que eu estava fazendo. Porque o meu objetivo era pegar a pessoa que veio até a academia e mostrou o interesse e potencializar aquilo. No momento que eu estava convidando alguém para participar, eu meio que estava interferindo nisso. Eu tava criando um negócio que não era. A pessoa ela não está buscando. Entendeu? Quando a pessoa chega na sua academia, é porque e fala, ó, eu tô interessado em fazer isso, tá vindo de dentro, tá vindo dela. Quando ela é convidada, daí ela passa a pressão para você, ela fala, você que me convidou, agora você que tem que fazer. Entendeu? Então, começou a não criou nenhuma situação ruim ou nada, mas dentro de mim eu sentia que os caras que vieram por vontade própria ou por eles baterem na porta da academia, estavam mostrando muito mais serviço e muito mais trabalho e as pessoas que eu tinha convidado porque eu achava que aquela pessoa podia ter um futuro ou podia ter um potencial, ela estava meio que deixando tudo nas minhas costas, entendeu? Foi quando eu cheguei, eu acabei com o projeto. Eu falei, não quero fazer mais isso, não está sendo o que eu planejei, e a partir de agora cada um anda com as suas pernas.
E o pessoal que tinha ido lá por vontade própria, para eles continuaram, eles já estavam fazendo isso de qualquer maneira. Não mudou muito para eles, porque eles já queriam estar lá. Exato. Então, o que acontece? Daí aconteceu que as pessoas que estavam lá meio que só para usufruir do que estava acontecendo acabaram indo para outros lugares para fazer a mesma coisa. Mas o pessoal que estava lá é hoje o pessoal que você vê. O Tainan acabou de ser campeão mundial. Primeiro ano na faixa preta foi campeão mundial. O Jonathan foi campeão 2 vezes do Pan-Americano no primeiro ano e agora, no ano de pandemia, não teve mundial ano passado. Então, o sucesso desse pessoal está acontecendo muito rápido também, como aconteceu para mim e para o Rafael. Por quê? Porque tem eles tiveram essa iniciativa, eles tiveram essa vontade. E hoje eu vejo que na academia eu tenho isso. Eu tenho um grupo de juvenis que estão lá porque sem ser convidado, ninguém foi lá e pediu para eles estarem lá. Eles chegaram na academia e, por vontade própria, fizeram essa mudança, ou várias pessoas que começaram no programa de criança da academia e continuaram com o jiu-jitsu até chegar nos 15, 16 anos. Então, eu acho que essa mudança foi muito, essa experiência foi muito importante na minha vida, porque fez com que eu conseguisse aplicar essa mentalidade que eu tinha como atleta no que eu faço hoje, entendeu? Então, essa vitória do Tainan foi muito importante para mim como professor, foi muito importante para o meu trabalho também, para mostrar para os alunos que quando você faz uma coisa certa e você tem confiança no que você está fazendo, as coisas acontecem. Eu acho que o Tainan, eu e o Tainan, o que aconteceu foi que ele chegou nos Estados Unidos, ele foi para lutar um Pan Kids lá. Ele tinha 13 anos. Eu lembro. E a gente recebe a gente recebe visitantes do mundo todo ano. E várias crianças chegam. E ele chegou e chegou depois de um treino eu nem tinha notado muito ele no treino. Ele estava lá, mas era mais um que estava lá. Mas ele chegou para mim depois do treino e falou assim: professor, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele falou assim: eu queria mudar para os Estados Unidos. Até na minha cabeça, eu falei, caramba, o menino tem 13 anos. Tipo, ele tá só sonhando, né? Tá só falando. Ele falou, não, meu pai já falou para mim que se você falar que eu posso mudar e eu quero ser campeão. Eu quero vir aqui, quero treinar com vocês e eu quero ser campeão. Daí caramba, eu fiquei pensando, tipo, esse menino tá falando muito sério, sabe? Não tá... Porque ele tava muito convicto do que ele tava falando, assim. Ele já tinha um nível de maturidade, assim, pra idade muito bom. Daí o pai dele chegou e falou assim, ó, se você falar que tudo bem, que você dá o suporte aí pra ele vai ficar. Daí eu falei assim, se é assim, pode falar pra ele ficar que eu vou dar suporte pra ele. Daí, cara, o pai dele voltou pro Brasil. Isso ele tava com 13 para 14 anos. Ele tinha acabado de pegar a faixa verde. Ele veio uma vez antes de laranja, mas a gente quase nem teve muito contato. Daí ele voltou na verde e foi aí que aconteceu isso. Cara, e desde então, eu acho que o que aconteceu foi uma coisa bem legal, que o objetivo, não só dele, tem outras pessoas também que eu tenho esse elo na academia, mas o fato dele ter sido campeão, então expõe, eu acho, mais a história dele. Então eu vou citar mais a história dele. Mas eu acho que o que aconteceu foi que a gente tem o mesmo objetivo, e isso é muito forte. Qualquer parceria, seja no business, seja no seu relacionamento dentro de casa, com a sua família, quando você tem um objetivo em comum, eu acho que isso fortalece muito o trabalho. Por quê? Porque às vezes você como professor tem um objetivo, mas você coloca muito, o seu objetivo é muito maior do que o seu aluno. E daí gera aquela expectativa, aquela cobrança que não é recíproco, entendeu? Então a pessoa não consegue corresponder com você. E às vezes até o aluno acontece casos onde o aluno tem uma vontade muito grande, tem se dedica pra caramba, e o professor ele não tá nessa mesma vibe, entendeu? Ele não tá nesse mesmo objetivo. Então o que acontece? Daí não existe aquela cobrança do aluno, do professor fazer mais do que ele tá fazendo, e o professor não está disposto a fazer isso, porque não faz parte do objetivo dele. Então, eu acho que comigo e com o Tainan e com alguns outros alunos da academia, aconteceu aquela combinação perfeita na parceria, entendeu? Eu estava encontrando alguém que estava querendo fazer exatamente
o que eu estava querendo fazer. Então, quando a gente combinou isso, não teve erros, porque não teve aquele negócio da pessoa, você esperar da pessoa fazer mais e a pessoa não corresponder. Dos dois lados. Tudo que eu esperava que ele fazia, o que eu pedia para ele fazer, o que ele fazia, porque era correspondente ao que ele estava tentando fazer. E a mesma coisa na parte dele. Então foi uma relação que cresceu muito e que sempre foi muito verdadeira, porque os objetivos eram muito em comum. E eu acho que isso transpareceu muito durante a carreira dele, principalmente nas faixas mais avançadas, assim, a nossa conexão, o nosso trabalho junto, quão conectado a gente é na hora de... E com profissional também, na hora de traçar os objetivos e cumprir os objetivos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa importante para tanto para os professores quanto para os alunos. Eu acho que se você quer ser campeão, se você quer ser um professor bem-sucedido, eu acho que você precisa, principalmente no termos de competição, né? Eu acho que é uma coisa que é totalmente separada do termos, mais na parte de coach do que na parte empresarial, que eu estou querendo dizer. Mas Sim. se você não tem essa conexão com a pessoa, daí você acaba criando expectativas, ou a pessoa acaba criando expectativas que não são correspondidas, e daí acaba gerando o que você vê direto, a pessoa sai, vai para outra academia, ou o professor acaba tratando o aluno mal, porque acontece uma discussão ou alguma coisa, mas graças a Deus eu acho que com a experiência que eu tenho, com a mentalidade que eu tenho, eu conectei com as pessoas que estavam nesse objetivo muito bem, e eu sinto que a gente tem um time muito unido, assim, porque é muito verdadeiro. Não existe essa cobrança que não é correspondida. E isso é uma coisa bem legal. Interessante você falar sobre isso, que eu lembro quando vocês decidiram dar oportunidade para os atletas, né? Vocês colocaram no Instagram, fazer um repost, que ia dar passagem, os atletas ficariam lá treinando. E quando você decidiu mudar, você não quis mais só dar, você quis ensinar o cara a fazer, a acontecer. E nisso, quando você quer ensinar a pessoa a fazer, só ficam os fortes, porque aprender a produzir é difícil. Então, querer ser ensinado depende muito da mentalidade. Às vezes as pessoas só querem aquilo muito fácil. Então, do grupo que começou, do grupo que você tem hoje, ficou só realmente os fortes e os que estavam decididos a chegar no topo de qualquer forma. Então, eles queriam aprender com você, mesmo que fosse mais difícil, né? Você tendo que aprender a dar aula. Você vê hoje o Tainan dando seminário muito novo, parece já um cara mais experiente. Ele tem pouca idade. Então, o fato dele, ele já sabe como fazer grana além da medalha, né? Ele não vai depender hoje só mais da medalha. Vamos supor, se não tivesse mais um Mundial, com o Mundial que ele ganhou, ele vai conseguir mudar muito a vida dele. É maneiro ele estar fazendo essa viagem com a família, vendo como o jiu-jitsu pode proporcionar isso para ele. Foi interessante você falar abertamente sobre isso. E uma coisa que me chamou a atenção de um atleta seu, já entrando nessa conversa sobre professor, foi o Jonathan Alves. Ele estava muito bem e ele machucou a mão nesse último Mundial. A decisão ali, cara, de não lutar me chamou a atenção. Por quê? Porque eu vejo muitos atletas com grandes potenciais, eles não aceitam, às vezes, dar um passo atrás. Tipo assim, não estou bem para lutar e vou encarar uma competição de alto nível cheio de lesão. O Jonathan Alves era o favorito da divisão. Eu acredito que ele realmente iria fazer outra final. Como é que foi ali essa conversa com ele, bem franca, de decidir sair do campeonato? Isso foi uma amostra assim, de muita coragem, né, cara? Porque você está num momento muito bom. E na cabeça dele, eu acredito que ele lutaria, se fosse por ele, ele lutaria com menos uma mão, porque era um Mundial ali e ele estava muito bem. Essa decisão, já falando da sua conexão com um atleta professor, ficou muito mais assim alarmante nessa decisão para mim, dele não lutar. Legal, eu acho bem legal tocar nesse assunto e nele também, porque eu acho que como professor você tem que aprender a entender os alunos, entendeu? Cada pessoa ela vem com uma personalidade diferente, ela vem com uma maneira com que você precisa
conversar com ela diferente. E eu acho que eu aprendi muito, muito como professor pelo contraste entre o Tainan e o Jonathan, que eles são pessoas totalmente diferentes e os dois me deram experiências como professor que eu vou levar para o resto da vida. Eu acho que eles talvez tenham sido os dois atletas que mais me trouxeram experiência em como lidar com pessoas, porque eles são duas pessoas que têm a idade bem parecida, o potencial muito parecido, os dois são excelentes atletas, os dois têm um nível de dedicação muito parecido também, mas eles têm uma personalidade e um perfil antes de começar no jiu-jitsu e um que a gente fala background, né, que é tipo a história do cara, eles são completamente diferentes. Então isso exigiu muito entendimento da minha parte de como chegar na pessoa e explicar, porque não é todo mundo que você vai falar da mesma maneira. Tanto que eu acho que eles dois, depois de eu ter tido essa experiência com eles dois, eu acho que vai ser muito mais tranquilo para as próximas gerações que eu vou trabalhar.